Fala, amores! Tudo bem com vocês? Vamos agora à nossa aula sobre outros conceitos importantes para a matéria de geografia, tá? O que eu quero que vocês pensem aqui é o seguinte: não adianta você decorar. Ah, o conceito de povo é isso, o conceito de governo é aquilo. Se você decorar, basicamente você tem a capacidade mais rasa de entender aquilo que esses conceitos têm de importante. Portanto, qual é a minha dica aqui? Você memorize sim, o que eu vou te dizer, mas que você fique com os exemplos contextualizadores que eu vou te dar ao longo dessa aula, tá bom? Porque mais do que gravar os conceitos, eu preciso que... eu tô aqui perto da minha janela, tá? Então vai vazar som mesmo, não tem problema não. Mais do que gravar os conceitos, eu preciso que você aprofunde o seu conhecimento, eu vou te conduzir, vou pegar na tua mão para você alcançar, junto comigo, essa lógica. Beleza? Estamos prontos? Peguem caderno, caneta, lápis, borracha e vamos nessa. Quando eu falo de outros conceitos geográficos, eu falo, portanto, de alguns básicos que fazem a gente entender o porquê que a geografia é geografia. Se você não passou ainda pela aula de conceitos fundamentais de geografia, eu peço que você pare agora esse vídeo, volta lá e depois você vem aqui entender esses outros conceitos. Porque se você não entendeu nem os primeiros, que dirá os outros, né? Então a ideia é: eu preciso que você compreenda primeiro quais são os principais objetivos da geografia enquanto ciência, para a partir daí conseguir entender esses conceitos. Dito isso, vamos lá. O principal objeto de estudo da geografia é o tal do espaço geográfico, que é aquele espaço onde eu tenho a interação de elementos da sociedade e da natureza. Milton Santos já dizia que o espaço geográfico é o conjunto indissociável de objetos e ações. Então eu tenho objetos que interagem entre si através das ações de elementos que estão propostos, que fazem parte desse espaço, e através disso eu tenho o espaço geográfico funcionando. Ele também diz que esse próprio espaço, ele é a acumulação desigual de tempos. Então, quando eu olho uma paisagem, eu consigo observar que ali eu tenho objetos específicos que interagem com ações específicas daquele local e que tudo aquilo traz memórias do hoje e do passado, que são dispostos nesses objetos e nessas ações. Eu vou escrever com você aqui quais são os outros conceitos importantes para a gente aprofundar, portanto, na geografia. Beleza? Vamos lá no primeiro, ó. Eu gosto sempre de começar por esse aqui. Povo. E eu vou ditar, aliás, eu vou falar e você vai escrever aí na sua casa, tá? Escreve aí no caderno. Quando eu falo de povo, a palavra principal que tem que aparecer na sua mente, no seu caderno, no seu coração, é que povo tem a ver com população. Portanto, povo tem a ver com gente. Vou abreviar, tá? População. É quando eu tenho um conjunto de pessoas que, ao se organizarem dentro de uma mesma perspectiva cultural, de hábitos, de elementos históricos, de elementos de etnia, isto é, ligação parental que essas pessoas têm com os seus antepassados, com a sua ancestralidade, esse povo, portanto, passa a ter uma característica específica. Quando eu falo de povo brasileiro, povo africano, povo indígena, eu olho para aquela galera e eu falo assim, caramba, eles têm elementos que os definem. Então, a partir dali, eu consigo entender que é um povo. Agora, esse povo, quando começa a se juntar, mais pessoas chegam, mais pessoas começam a se identificar com a mesma característica em si, eu posso sim avançar para um outro nível, que é o nível de nação. Então, quando eu falo de nação, eu falo de uma espécie de evolução do conceito inicial de povo. Se eu penso em nação rubro-negra, eu falo de um conjunto de pessoas, nesse caso é muita gente, que torcem pelo mesmo time e basicamente, e aí é a particularidade do conceito de nação, eu tenho uma motivação baseada no mesmo passado histórico. Então, quando eu falo de nação, a gente tem que pensar num passado de história ou um passado histórico, tá? Vou colocar aqui, ó, passado histórico. Show? Então, quando eu falo de passado histórico e eu falo de uma quantidade de pessoas dentro de um mesmo padrão étnico, cultural, eu falo de nação. Então, se a gente pensar, meio que uma evolução, né? Eu falo de um povo que pode vir a se tornar uma nação. Agora, se eu parar aí, eu só estou falando de conceitos vinculados a pessoas dentro de um padrão cultural, étnico, social e também histórico.
Agora imagina que esse povo que se une e já está meio que dando passos para se formar uma nação, imagina que essa galera consiga, portanto, estabelecer e conseguir um pedaço de terra específico para controlar. Eles conseguem um território. Você vai lembrar lá na nossa última aula que território na geografia significa poder. É um espaço marcado por relações de poder. Então imagina que esse povo, eles conseguem se unir a ponto de formar uma nação e aí eles iniciam um processo de tomada de um território específico. Logo, esse território específico ele vai ter que ter uma espécie de comando jurídico onde as leis que irão regir esse espaço serão as leis que irão comandar a lógica social daquele lugar em específico. Então, quando eu falo de uma população que se une dentro de um mesmo padrão étnico-cultural e histórico, dominando o território, e eu tenho uma espécie de legitimidade política, jurídica, que é respaldada pela sociedade, eu falo de uma forma de governo. Então o próximo conceito é o conceito de governo. Quando eu falo de governo, a palavra que você tem que escrever no seu caderno é instituição. Então vou colocar aqui embaixo, ó, e vou abreviar, tá? Quando eu falo de instituição, eu falo de um governo que vai controlar um certo território. Nesse sentido, eu estabeleço fronteiras específicas que esse governo irá controlar. O governo brasileiro, ele tem uma certa jurisdição, isto é, ele controla uma área que é bem determinada entre as suas fronteiras. Não só as fronteiras continentais, mas também um pouquinho das fronteiras que ficam no próprio oceano. É que a gente chama na geografia de Amazônia Azul, que é a parte oceânica que o Brasil vai controlar, que esse controle é feito pela Marinha do Brasil. Portanto, de novo, um povo que é uma população que se junta por elementos culturais, étnicos, sociais, históricos, forma uma nação, e essa nação, se controlar um território, eles vão precisar de uma legitimação, de um controle, de um poder jurídico e institucional para gerar ali o controle daquela região. O Brasil é uma república federativa constitucional. Eu tenho o poder executivo controlado pelo presidente, eu tenho o federalismo, que é onde, na verdade, acontece a autonomia entre os estados. Cada estado tem uma autonomia para governar. Todos eles baseados numa Constituição. Agora, se eu for para a Inglaterra, eu não tenho um presidente. Eu tenho uma monarquia. E essa monarquia, quem controla é o primeiro-ministro. Na verdade, quem determina, quem é o chefe do poder executivo, melhor dizendo, é o primeiro-ministro. Mas eu tenho um rei que reina, mas não governa. Ele é uma representação monárquica de poder daquele país, que nesse caso é a Inglaterra. Depois de passarmos para o governo, a gente pode falar, portanto, que esse governo vai controlar um território. E aí a gente avança para o próximo conceito, que é o conceito de país. Esse país, ele tem uma delimitação territorial, ele tem um limite para iniciar e um limite para terminar. Portanto, quando eu falo de país, eu falo de limites territoriais. Limites territoriais. Vou abreviar aqui também. Lá em cima agora, na verdade aqui embaixo, povo, eu falo de Estado. Lembra do governo? Lembra do governo? Quando eu falo de governo, eu falo, portanto, de uma instituição responsável por organizar as leis específicas de uma área. E aí, essa forma de governo vai ser representada por um Estado. Esse Estado, portanto, ele é a representação de um governo. Você pode colocar aqui, ó, que é a representação de um governo específico. Logo, todo governo tem um representante que é o chefe de Estado. Quem é o chefe de Estado hoje do governo federal do Brasil? O presidente Lula. Portanto, eu tenho sempre um representante de um governo baseado no Estado. Esses conceitos de governo e Estado, eles estão muito próximos. Basicamente, o governo é a forma que eu escolho para organizar as instituições e o Estado é a maneira de representar essas próprias instituições. Vou fazer um exemplo agora geralzão para você compreender e revisar tudo comigo, tá? Se eu começo pelo povo, como eu comecei contigo, o povo é um conjunto de população responsável por guardar questões étnicas que têm a ver com as heranças parentais, as heranças dos seus ancestrais, étnicas culturais, e quando eu junto essa galera, eu posso vir a formar uma nação.
essa nação tem muito mais vínculo com o passado histórico, língua, hábitos, costumes, do que simplesmente o povo. Então a nação é a evolução de um povo. Imagina que esse povo ele consegue um pedaço de terra, ele consegue estabelecer um país através de um limite territorial. Eu preciso, portanto, agora de um governo, que é uma forma que eu vou escolher para fazer com que as instituições sejam organizadas e assim a sociedade se encaminhe. E esse governo vai ter um representante, que é o próprio Estado. Exemplos básicos, que sempre aparecem em prova. 1. Catalunha na Espanha. A Catalunha é uma nação que tem um território específico, que tem um povo específico, culturas, passado histórico muito forte, mas ainda não é um país. Por quê? Porque ela ainda está dentro do domínio espanhol. Um outro exemplo importante, quando eu falo do conflito entre árabes e judeus. Uma das grandes causas para esse conflito ser um conflito tão antigo é porque Israel é hoje um país e tem um estado específico. Agora, quando eu penso nos árabes, os árabes eles são um povo, eles têm uma lógica de nação, porque eles têm alguns elementos bem próximos, mas eles ainda não conseguiram estabelecer um território para chamar de seu. E aí, pelo fato de Israel ter um território, essa é uma das causas, tá, gente? Existem outras várias. Para alguns, essa é uma das justificativas para os árabes atacarem os judeus, atacar Israel. Então, dentro dessa lógica, a gente tem alguns exemplos que aparecem, tá? Eu posso falar do País Basco, eu posso falar também da Catalunha, como eu disse anteriormente. Eu posso falar, por exemplo, do povo indígena, do povo Yanomami, de outras etnias indígenas do Brasil que ainda não conseguem ter o seu próprio território, porque o Brasil é um país que quase que exterminou grande parte da população indígena. Então, nesse sentido, pensar no povo indígena é pensar numa questão onde essa população tende a buscar seu território, sendo que eles são os povos originários, né? No passado foram quase que exterminados. Beleza? Então, mais do que gravar os outros conceitos, você precisa tentar contextualizar e assim ficar muito mais fácil a compreensão. Tá bom? Beijo.